Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do caso Daniela Pérez. Um caso que chamou bastante atenção do Brasil no início dos anos 90 e que por conta dele, inclusive, houve uma mudança na legislação penal do país, sendo aí, inclusive, um dos casos mais chocantes, mais notórios do Brasil do século XX, tá? Eu acredito que grande parte de vocês devam conhecê-lo, porque Daniela Pérez foi uma atriz muito famosa, muito carismática, muito talentosa e que, por conta do seu papel na novela chamada de Corpo e Alma, estava fazendo que a Rede Globo batesse recorde de audiência ali em 92, que era um ano de produção da novela. Glória Pérez era a mãe de Daniela, tá? E era ela quem estava fazendo o roteiro da novela à época, tá ok? Como é que foi o caso mais ou menos? Daniela foi assassinada pelo seu colega de produção chamado Guilherme de Pádua, que até então não era tão famoso assim, né? Antes da produção da novela não era tão famoso assim. Ele nasceu aqui em Belo Horizonte, tá ok? Começou sua carreira aí no teatro e por ter sido convidado a participar nessa novela aí, né, de Corpo e Alma, começou a ganhar bastante destaque nas televisões, tá? Só que pelo que me parece, era um sujeito extremamente narcisista, tá? Queria ter sua participação assim, queria ter um pouco mais de reconhecimento da sua participação, mesmo sendo um dos principais personagens ali da novela, né? Bira, um motorista de ônibus. E por conta aí de uma crise de ciúmes, eu não sei o que mais, ele acabou sendo um dos principais envolvidos no assassinato de Daniela Pérez. Acontece que nesse assassinato, pessoal, nesse caso aí, tiveram outros envolvidos, né? Que foi aí, inclusive, a ex-esposa de Guilherme de Pádua, chamada Paula Tomás. O triste é que a grande mídia e vários comunicadores deixaram de falar do envolvimento de Paula Tomás no caso e acabou que o Guilherme meio que teve que assumir toda a culpa sozinho. Até porque, por ele ter sido bem famoso na época, né? Por ele ter sido uma pessoa bem famosa ali na época, meio que a culpa ficou totalmente sobre as costas dele. Ele era um assassino? Sim, ele era um assassino. Mas também tiveram outras pessoas envolvidas no caso, né? E que a mídia fez questão de abafar. A mídia e outras pessoas, outros comunicadores fizeram questão de abafar, que foi aí o caso da esposa do Guilherme de Pádua, tá ok? Por que eu quis trazer esse caso aqui à tona, pessoal? Esse caso tem pouco a ver, tá? Tem a ver em partes com aí a indústria gospel, tá ok? É por isso que ele vai ficar dentro da playlist de religiões. Ele tem um pouco a ver, por quê? Eu vou falar um pouco mais à frente aqui no vídeo, mas meio que houve uma conversão do Guilherme de Pádua. Isso aí só Deus pode saber, tá ok? E o mais engraçado para nós é que muitas pessoas utilizam da religião como um meio, como um pretexto para se dizerem convertidas, né? Novas criaturas, para se dizerem arrependidas. Olha, só Deus pode saber do arrependimento das pessoas, não é isso? Eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente compreender é a tal do perdão, da gente aceitar é o perdão. Mas eu acho que perdão existe uma diferença muito grande entre o perdão e a confiabilidade, né? Eu acho que a gente pode sim perdoar pessoas, mas em questão de confiança, eu não acho que a gente tenha que confiar em todo mundo da mesma maneira, do mesmo modo, né? Eu gostaria de trazer esse caso aqui à tona para vocês, tá ok, pessoal? E para isso, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a biografia dos principais envolvidos nesse caso, tá ok? Que é a biografia da Daniela Pérez, do Guilherme de Pádua, e eu vou tentar achar também aqui alguma fonte falando a respeito da Paula Tomás, que era a ex-esposa do Guilherme, tá? Eu não vou falar muito da Glória Pérez, que eu vou tentar falar dos 3 principais envolvidos no assassinato e ponto final. Aí depois eu vou falar do caso em si. Então assim, o vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Eu espero que vocês me acompanhem até o final. E depois de vocês terminarem de acompanhar esse vídeo, eu peço para que vocês deixem aí no campo dos comentários suas opiniões, tá?
Vai ser um vídeo um pouco polêmico, sim, tá? Mas o meu canal é desse jeito, né? Ele carrega esse caráter polêmico. Não vai adiantar muita coisa, né? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a biografia da Daniela Pérez. Eu vou utilizar a Wikipédia como base, como fonte de informações mesmo, até porque eu achei bacana as informações aqui inseridas. Eu sei que o Wikipédia não é um site tão confiável assim, mas vamos utilizá-lo como base para a gente conseguir ter mais ou menos uma ideia do que se trata, do que se tratou todo esse caso aí, né? Daniela Pérez. Daniela com 2 L's, Pérez com Z no final. Daniela Ferrante Pérez Gazola, Rio de Janeiro, 11 de agosto de 1970. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1992, ou seja, morreu aí com apenas 22 anos de idade. Foi uma atriz e bailarina brasileira. Era filha da autora de telenovelas Glória Pérez. Vocês não confundam aí Glória Pérez com Glória Pires, que são 2 pessoas diferentes. Biografia e carreira. Daniela nasceu em 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro, primeira de 3 filhos da escritora Glória Pérez e do engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez. Pérez sempre teve sua vida ligada à arte. Com apenas 5 anos de idade, ensaiava seus primeiros passos no balé. Mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Em 1985, então com 15 anos de idade, participou de protesto pedindo justiça para Mônica Granuso, jovem vítima de assassinato. Eu não vou falar a respeito de Mônica Granuso aqui não. Se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade para pesquisar a respeito dessa pessoa. Tudo que eu sei é que Mônica Granuso morreu com apenas 14 anos de idade, e a sua morte tem um pouco a ver com a revolução sexual que chegou aqui no Brasil com muita ênfase, tá ok? Ali no início dos anos 80, e esse caso aí teve um pouco a ver com a ditadura militar e com Rock in Rio, tá? Eu sei mais ou menos, eu sei que se trata mais ou menos disso. Vocês, se quiser pesquisar aí, podem ficar à vontade. Em 1989, Pérez foi escalada para fazer uma participação como dançarina, porém, devido ao seu talento, foi escalada para interpretar Daniela. Com isso, Dani fez sua estreia como atriz na TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão, da rede Manchete, onde conheceu Raul Gazola. Daniela e Raul começaram a namorar em 1989 e em 1990 se casaram. Em 1990, Daniela recebeu um convite da Rede Globo para ser dançarina na novela Barriga de Aluguel, onde quem escreveu o texto era sua mãe, Glória Pérez. Então ela fez um teste individual e acabou sendo escalada para seu primeiro papel como Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama e a atriz acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que ele convidou para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista vivida por Glória Pires. Mais tarde, em 1992, já reconhecida pelo público, Daniela interpretou a personagem Yasmin Bianchi, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, vivido por Eric Johnson, que a seguia em todos os lugares. Yasmin era irmã da protagonista Paloma Bianchi, vivida por Cristiano Oliveira na novela De Corpo e Alma, também escrita por sua mãe, sendo essa sua última novela. No início dos anos 90, a bailarina foi a melhor candidata ao posto vago de namoradinha do Brasil, anteriormente ocupado por Regina Duarte. Foi exibido dia 25 de dezembro de 1992 no Roberto Carlos Especial, uma pequena encenação na qual Daniela interpretava Maria, mãe de Jesus, ao lado da atriz Cássia Kiss Magro e do ator Erson Capri. Morte. Em 28 de dezembro de 1992, aos 22 anos de idade, Daniela foi assassinada pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua e Paula Nogueira Tomás, esposa do ator da época, em um matagal na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Cerca das 21h10, logo após o término de suas gravações da telenovela De Corpo e Alma, Daniela Pérez foi até o estacionamento dos estúdios Tycoon, onde tirou fotos com fãs juntamente com o ator Guilherme de Pádua. Logo após a atriz sair dos estúdios, foi até o posto Alvorada abastecer seu carro, sendo seguida pelo ator e sua mulher, que estava escondida embaixo de um lençol no banco do passageiro do carro de Guilherme. Quando Daniela terminou de abastecer o carro, o casal interceptou o carro da atriz. Guilherme e Daniela desceram de seus carros, começaram a discutir e ele desferiu um soco no rosto da atriz, que acabou desmaiando, a agarrou pelo pescoço e a colocou à força no banco carona de seu Santana, cuja direção foi assumida por Paula. Então entrou no escorte de Daniela e seguiu junto com o outro carro. O ator e sua esposa, juntamente com Daniela, desacordada, seguiram até o matagal na Avenida Cândido Portinari, anteriormente Rua Cândido Portinari,
Aliás, chamava-se Cândido Portanari e... Aliás, eu estou confundindo aqui. Atualmente chama-se Avenida Cândido Portanari e antes chamava Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, perto do condomínio Rio Mar. Ao chegar no local, o casal desferiu 18 punhaladas dentro do carro de Guilherme, que perfuraram o pescoço e peito da atriz na região do pulmão e coração. Daniela acabou morrendo em cerca de 2 minutos de choque hipovolêmico em consequência das punhaladas e, além disso, teve seu maxilar quebrado em decorrência do soco recebido. Então, Pádua e Paula arrastaram o corpo da bailarina para dentro do matagal. A motivação do crime foi a frustração pelas investidas mal-sucedidas que o ator dava na bailarina, no intuito de fazê-la convencer sua mãe a aumentar cenas de seu personagem na novela de Corpo e Alma, e o ciúme doentio de Tomás nas cenas de Guilherme e Daniela. Por coincidência, a participação do seu personagem foi reduzida na semana que antecedeu o crime, que o fez acreditar que a sua carreira estava sendo prejudicada por Dani e Glória. Assim, ele e sua mulher tramaram o assassinato da atriz. Julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, os dois cumpriram regime fechado. 6 dos 19 anos a que foram condenados. A indignação popular que se seguiu a esse episódio resultou na alteração da legislação penal, graças aos esforços da mãe de Daniela, Glória Pérez, que encabeçou uma campanha de assinaturas e conseguiu fazer passar a primeira iniciativa popular de projeto de lei a se tornar lei efetiva, Lei 8.930 de 94, na história do Brasil. A saída da sua personagem na novela de Corpo e Alma foi explicada como uma viagem de estudos ao exterior. Também foram prestadas homenagens a Pérez. Indenização à família pelo assassinato. Em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo Horta determinou que Glória Pérez e Raul Gazola deveriam receber uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, ou R$ 480 mil cada um, de Guilherme de Pádua e Paulo Tomás, condenados pelo assassinato de Daniela Pérez. A ação foi julgada em segunda instância pela 7ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, os réus ainda foram condenados ao pagamento das despesas com sepultamento e funeral, na ordem de 5 salários mínimos, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. Não obstante, o processo judicial foi adiado por muitos anos. Depois de Glória e Raul entrarem novamente na justiça com essa ação exigindo pagamento, em 29 de abril de 2016, eles conseguem vencer na justiça com pedido de indenização por danos morais e materiais contra Guilherme de Pádua e Paulo Tomás. Abre aspas. O que eu posso dizer é que não existe dinheiro no mundo que pague um assassinato. Dinheiro não paga assassinato. O que eu gostaria mesmo é de não receber nenhum tostão, contanto que os assassinos ficassem atrás das grades e não soltos curtindo a vida como os dois andam fazendo por aí. Para mim, assassino tem que ficar preso, fecha aspas, Raul Gazola, em opinião ao UOL. No entanto, a ação judicial continuou a tramitar e foi arquivada no início de dezembro de 2022. Paula havia sido condenada a pagar uma indenização de 480 mil, mas a Procuradoria de Justiça do Rio de Janeiro julgou que a ré não tinha condições financeiras nem bens a penhorar para cumprir a decisão judicial. Em 6 de novembro de 2022, um dos assassinos de Daniela, Guilherme, morreu de infarto em Belo Horizonte. Aí tem algumas referências aqui falando a respeito da figura de Daniela na cultura popular, né? Do caso Daniela, aliás, da cultura popular. Teve série na HBO Max e também teve o lançamento de um livro falando a respeito do assassinato da Daniela, né? Foi feito por um advogado chamado Bernardo Praga Pascaletti. E também tiveram várias homenagens, tá? A Daniela recebeu várias homenagens aí, inclusive pela Rede Globo, no programa Vídeo Show. A Prefeitura do Rio também fez homenagem. Em São Paulo teve homenagem à atriz, né? Lá em Campo Limpo, por vários fãs, em 2015. E por aí vai, tá? Daniela Pérez ficou muito famosa por conta do seu talento, do seu carisma aí. Tudo muito bem demonstrado nas suas produções, nessas telenovelas, tá ok? Agora eu vou falar a respeito do Guilherme de Pádua, tá? Vamos lá, pessoal. Ele nasceu aqui em Belo Horizonte, ok? Guilherme de Pádua Tomás, Belo Horizonte, 2 de novembro de 1969. Belo Horizonte, 6 de novembro de 2022, nasceu e faleceu aqui em Belo Horizonte. Foi um ator, criminoso, pastor e stripper brasileiro. Ficou nacionalmente conhecido por ter assassinado a atriz Daniela Pérez, sua colega de elenco e par romântico na telenovela de Corpo e Alma, que era filha de Glória Pérez, autora da obra
O crime, que foi um dos casos policiais mais notórios do Brasil no século XX, ocorreu em 28 de dezembro de 1992, quando Pádua, com sua então esposa Paula Nogueira Tomás, assassinaram Pérez utilizando um instrumento perfuro-cortante, uma tesoura, segundo o próprio, ou um punhal, segundo a autópsia de Tomás. Primeiros anos de carreira. Nascido em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, o caçula dos 4 filhos de José Antônio Salvador Tomás, engenheiro e professor universitário, e Leda Maria Pádua, uma dona de casa cuja família era de joalheiros, Guilherme possuía boa situação financeira e frequentou boas escolas em sua juventude, como o Colégio Loyola. O Colégio Loyola fica ali na Avenida do Contorno, aqui em Belo Horizonte, tá? Um dos colégios mais tradicionais aqui da capital e também um dos mais caros, né? Começou a atuar em teatro ainda em sua cidade natal, tendo recebido um prêmio de ator revelação pela peça Pasolini, Vida e Morte. No fim dos anos 80, Guilherme decide mudar-se para o Rio de Janeiro em busca de maiores oportunidades. Começou a apresentar-se em peças marginais como Querelle, ao lado da travesti Rogéria. Logo após, fez uma pequena participação no filme alemão Via Ápia, como o garoto de programa José. Passando por dificuldades financeiras na cidade, sem possuir uma renda fixa, acabou morando em pensões em uma casa de abrigo para artistas. Ele então passou a se apresentar no espetáculo A Noite dos Leopardos, no qual os atores ficavam nus e podiam interagir com a plateia. Muitos desses atores estavam envolvidos em prostituição. Foi em uma dessas apresentações que Guilherme conheceu Paulo Nogueira, então com 16 anos, de classe média e assídua frequentadora de espetáculos do tipo. Iniciaram um relacionamento instável, chegando a dar um tempo para se relacionar com outras pessoas, porém reataram no começo de 92 e decidiram se casar. Depois do casamento e com a ajuda do pai de sua esposa, eles compraram um apartamento em Copacabana. Paulo engravidou ainda nesse ano do único filho que o casal teria. Uma guinada em sua carreira começou com uma pequena participação no musical Blue Jeans, de Wolf Maia, em que logo assumiria um dos papéis principais por conta da saída de Alexandre Frota do elenco. Seu comportamento descontrolado chamou a atenção dos bastidores. Em uma das apresentações, cortou o queixo do ator que contracenava com ele. O único acidente do tipo em todo o período que a peça ficou em cartaz. Desferiu um soco na garganta de Fábio Assunção durante o ensaio. Antes da saída de Frota do elenco, também causou uma pequena confusão com este, chegando a ameaçá-lo com um caco de vidro. E finalmente, demitido da produção, escreveu uma carta em tom jocoso ao diretor Wolf Maia, dizendo que iria se retirar, pois havia chegado a sua vez de fazer sucesso. Mas o êxito do espetáculo o levou ao papel de maior destaque em sua curta carreira, o motorista de ônibus Bira, da telenovela De Corpo e Alma. Tal personagem lhe foi dado por acaso. Quem interpretaria Bira seria Alexandre Frota, que estava com conflitos de agenda no momento. O diretor Roberto Thalmann escolheu Guilherme de um banco de dados sobre atores, e na televisão havia feito apenas uma ponta em Mico Preto, de 1990. Nos bastidores de Corpo e Alma, da novela De Corpo e Alma, causa outro pequeno acidente ao deixar hematomas no braço da atriz Carla Daniel durante uma gravação. Carla interpretava Sheila, namorada de seu personagem, porém Bira acaba se apaixonando por Yasmin, retratada por Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, com quem acaba formando um triângulo amoroso junto ao personagem Caio, vivida por Fábio Assunção. A trama tornou-se um grande sucesso, chegando à média geral de 52 pontos de audiência, alavancando não apenas o nome de Guilherme, mas ao mesmo tempo de Daniela, que também era uma atriz em ascensão. Alguns dias depois do crime, Pérez comentou que ela percebia, assim como o público, que Pádua empregava em Bira uma agressividade que o personagem não deveria ter, mas acreditava ser devido à inexperiência. Assassinato de Daniela Pérez. Em 28 de dezembro de 1992, ele assassinou a atriz Daniela Pérez, junto com sua então esposa, Paula Nogueira Tomás. Atualmente assina Paulo Nogueira Peixoto. A motivação do crime seria profissional, pois Guilherme havia perdido espaço na novela. A vítima era filha da autora da novela em que atuava e o ciúme de sua esposa em relação às cenas dos atores na telenovela. O casal emboscou Daniela em frente a um posto de gasolina, situação vista e confirmada por 2 frentistas. Vejam só, situação vista e confirmada por 2 frentistas. Quando Pérez deixou o posto, Guilherme, com Paulo escondida no banco de trás, fechou o carro de Daniela, que desceu do veículo. Pádua então lhe deu um soco e a atriz foi colocada desacordada no carro do casal, um Volkswagen Santana. Paulo então assumiu a direção, enquanto o ator pegou o Ford Escort da bailarina, com o qual seguiu para o local do crime, Ford Escort. Foi nesse momento que outra testemunha, um advogado, viu a cena e seguiu os 2 carros por algum tempo. Guilherme e Paulo então seguiram até o matagal da Barra da Tijuca, onde mataram a atriz e deixaram seu corpo.
A Folha de São Paulo escreveu, abre aspas, o laudo cadavérico da atriz Daniela Pérez indica que ela teve entre 16 e 20 ferimentos. A maioria deles estava concentrado na região mamária esquerda, sobre o coração, e o restante no pescoço. Os ferimentos causaram uma grande hemorragia interna. O pulmão esquerdo foi perfurado e recebeu muito sangue. O coração apresentava 8 perfurações e o pescoço 4, uma delas atingindo tecidos profundos e causando infiltração de sangue na traqueia. Além desses ferimentos, o corpo mostra também escoriações no ombro que poderiam indicar, de acordo com o médico legista Nelson Massini, que ela tenha sido arrastada, fecha aspas, segundo a Folha de São Paulo. O crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança, já que, segundo a acusação, Pádua assediava Pérez em busca de uma maior participação de seu personagem na novela. Sem obter êxito em suas investidas, e ao ver que seu personagem não ia aparecer em 2 capítulos da novela na semana do crime, acreditou que a bailarina teria contado sobre suas perseguições à sua mãe como forma de prejudicá-lo. Em entrevista, Glória Pérez explicou que não diminuiu a participação do ator na novela para prejudicá-lo. Ela conta que naquela semana recebeu ordens superiores da TV Globo para não tratar de sequestro na novela. Porém, ela já tinha escrito capítulos sobre o tema. Em consequência, muitas cenas tiveram que ser cortadas e foi por isso que o personagem de Pádua na novela acabou sumindo por 2 capítulos. Após o corpo ser encontrado e com a grande repercussão do caso na imprensa, Guilherme, quando chegou na delegacia, foi questionado por Raul Gazola, marido de Daniela, sobre o que tinha acontecido. Investigação policial, prisão e pena. Na noite do assassinato, uma testemunha havia visto uma movimentação estranha no local do crime e anotou detalhes dos carros, como as placas, tendo posteriormente ligado para a polícia. No local onde o corpo foi encontrado, a polícia encontrou apenas o escorte de Daniela, mas não o outro veículo. No entanto, com os dados do outro veículo em mãos, os investigadores foram até o estúdio da TV Globo e reconheceram o carro de Pádua, que se encaixava na descrição da testemunha. Posteriormente, descobriram que o assassino alterou a placa, o que mostra a premeditação do crime. Parece que ele fez uma mudança lá, né? Colocou uma fita isolante em cima de um número lá para tentar enganar a polícia. Em cima de um número ou de uma letra, não sei. A justiça ordenou a prisão em flagrante de Guilherme de Pádua e ele foi preso. Contudo, a prisão do ator durou poucos dias, pois o seu advogado entrou com recurso e o juiz concedeu-lhe liberdade provisória sob a alegação de que a prisão em flagrante tinha sido ilegal. Após sair da cadeia, Pádua desapareceu. Após alguns dias, uma nova decisão judicial decretou a prisão preventiva do ator, que passou a ser considerado foragido. O desaparecimento de Pádua causou revolta e os atores da novela fizeram um mutirão para encontrá-lo, interfonando a esmo em prédios da zona sul do Rio de Janeiro à procura do ator. Após alguns dias foragido, Pádua se entregou às autoridades. Após Pádua confessar o crime, o casal foi preso por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Em 25 de janeiro de 1997, Guilherme e Paula foram condenados por homicídio qualificado com motivo torpe a 19 anos e 6 meses de cadeia. Em 2006, em entrevista para a Folha de São Paulo, contou que na prisão pensou em suicídio, chegou a dividir cela com tuberculoso e enfrentou problemas com sama, micose e dor de dente, sem a mais remota possibilidade de ser atendido por um dentista, segundo fala dele. Desdobramentos. Em 1995, enquanto estava preso, Pádua escreveu o livro História que o Brasil Desconhece, editado pela Escriba Editora Multimídia de Artes Gráficas. Ele pretendia lançá-lo durante a Bienal do Livro do Rio daquele ano, mas uma liminar conseguida por Glória Pérez suspendeu o lançamento, tendo sido oficiado à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais para que fizesse a apreensão dos exemplares. Glória Pérez obteve então decisão judicial condenando Pádua e a editora a uma multa de R$20 mil por cada dia em que a decisão não fosse cumprida, entre 20 de agosto de 1995 a 9 de abril de 1996. A venda do livro foi proibida porque, segundo a decisão judicial, diminuiria a imagem e a honra de Daniela. Contudo, o livro foi distribuído aos jurados pelo advogado de Glória Pérez como uma maneira de provar as injúrias e difamações que Guilherme fazia contra a vítima. O assassinato de Daniela mobilizou o Brasil e causou revolta na sociedade, com muitos brasileiros exigindo o endurecimento das leis penais. O Congresso brasileiro chegou a debater a pena de morte, mas o projeto não andou. Em 93, a mãe de Daniela, a autora Glória Pérez, iniciou um movimento com vistas a tornar o homicídio qualificado crime hediondo, de modo que os condenados por esse crime passassem a ter de cumprir mais tempo de prisão para conseguir mudar para o regime aberto ou para ter progressão de pena. Mesmo numa época em que as pessoas não tinham acesso à internet, em apenas 3 meses, Glória conseguiu recolher 1,3 milhão de assinaturas para o seu projeto de lei, após percorrer programas de rádio e televisão e grandes shows de música para pedir a adesão das pessoas.
Os papéis passavam de mão em mão. Em outubro de 1993, Glória entregou as assinaturas ao Congresso Nacional. A nova lei foi aprovada em agosto de 94 e sancionada pelo presidente Itamar Franco no mês seguinte. Todavia, a nova lei não pôde ser aplicada no caso de Daniela Pérez, uma vez que o direito brasileiro não permite que uma lei mais severa retroaja para prejudicar alguém. Guilherme é mencionado em um capítulo do livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. Vida após a prisão. Pádua foi solto em 14 de outubro de 1999 após ficar preso por 6 anos e 9 meses, o que significa o cumprimento de 1/3 da pena. Em entrevista, o promotor Francisco Sembranelli afirmou, aspas, foi um delito que ficou praticamente impune. Foi até uma pena alta, 19 anos para ele e 18 anos e meio para ela, mas eles cumpriram muito pouco tempo, fecha aspas. O promotor refere-se ao direito à progressão de regime existente na lei penal brasileira, fazendo com que o condenado não cumpra o total da pena em regime fechado. Pádua se separou de Paula Tomás e em março de 2006 casou-se com a produtora de moda Paula Maia, 14 anos mais nova e que havia conhecido na igreja que ambos frequentavam. No mesmo ano, afirmou ter sofrido agressões nas ruas após a saída da prisão e que ainda sentia-se preso. Em abril de 2010, Pádua foi entrevistado por Ratinho no programa do Ratinho e pelo Twitter. Glória Pérez afirmou que Guilherme de Pádua não era mais réu, logo não estava mais protegido pelo direito de mentir que a lei brasileira concede a réus. Portanto, qualquer declaração mentirosa resultaria em processo. Assim, Pádua recusou-se a responder perguntas sobre o caso para não ser processado. Em junho de 2010, foi noticiado que sua mulher, Paula Maia, estaria lançando um livro contando a história do marido. Que amor é esse? A história real de Guilherme de Pádua. Em 2012, começou a trabalhar na empresa Itaipu Vidros como gerente de TI. Em 9 de dezembro deste mesmo ano, Guilherme foi entrevistado no programa Domingo Espetacular no quadro A Grande Reportagem, contando para Marcelo Rezende sua versão sobre o assassinato. Versão esta que já fora modificada várias vezes. Disse nessa entrevista, por exemplo, que não bateu em Daniela depois de abordar a vítima, desmentindo as duas testemunhas oculares. Os frentistas Flávio de Almeida Bastos e Danielson da Silva Gomes, ao deporem ontem à tarde pela primeira vez no 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, confirmaram que viram o ator Guilherme de Pádua dar um soco na atriz Daniela Pérez, agarrá-la pelo pescoço e colocá-la à força no carro do ator, escreveu a Folha de São Paulo em 8 de janeiro de 1994. Em 2014, o casamento de Guilherme e Paula Maia chegou ao fim. Ela falaria para a imprensa posteriormente, em agosto de 2015, que ele era um grande manipulador. Guilherme de Pádua foi condenado em 29 de abril de 2016 a pagar uma indenização de 500 salários mínimos, cerca de R$440 mil na época, à mãe, a escritora Glória Pérez, e ao marido da atriz, o ator Raul Gazola. Além disso, Guilherme ainda teve que arcar com as despesas de sepultamento e funeral de Daniela e com os custos processuais e honorários de advogados, valor estipulado em 10% sobre a condenação. Em 14 de março de 2017, Guilherme de Pádua casou-se pela terceira vez com a estilista Juliana Lacerda. Em dezembro de 2017, se tornou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Em 24 de maio de 2020, Guilherme chamou atenção por comparecer a uma manifestação pró-Bolsonaro com Juliana, gerando indignação de usuários no Twitter. Em 2 de agosto de 2022, Pádua postou um vídeo em seu canal do YouTube pedindo perdão para a mãe de Daniela Pérez, a autora Glória Pérez, e para o viúvo da atriz, o ator Raul Gazola. O vídeo gerou muita revolta, com acusações de que Guilherme não estava sendo sincero e que só teria gravado o vídeo devido à repercussão gerada pelo lançamento de um documentário sobre a morte de Daniela na HBO Max. Abre aspas. É claro que as pessoas podem ser recuperadas, mas isso não inclui os psicopatas. Não se tem notícia de psicopata recuperado. E Paulo e Guilherme são psicopatas de carteirinha, fecha aspas, disse Glória Pérez em entrevista a Mary Claire, publicada em 13 de agosto. Também em agosto houve rumores de que Guilherme e Juliana, sua esposa, teriam tido um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro, pois Juliana postou uma foto com Michele Bolsonaro, esposa do presidente. Contudo, tanto o presidente quanto Guilherme negaram o encontro. Nas redes sociais, Juliana afirmou que participou de uma cerimônia religiosa em que Michele estava, momento em que entrou numa fila para conseguir tirar uma foto com a primeira-dama, afirmando ainda que Michele Bolsonaro nem sabia quem ela era e que nunca tinha conversado com ela antes. Morte. Guilherme de Pádua morreu em 6 de novembro de 2022, 4 dias depois de completar 53 anos em sua residência na cidade de Belo Horizonte, vítima de um infarto.
Seu corpo foi velado no dia seguinte na Igreja Batista da Lagoinha, assistido por cerca de 300 pessoas e sepultado no cemitério Parque da Colina. Sua morte causou repercussão no meio artístico. O autor Aguinaldo Silva comentou que Guilherme já foi tarde e que sua dívida era impagável. Raul Gazola, viúvo de Daniela, comentou no dia seguinte à morte que o ar acordou mais limpo. O cantor Tico Santa Cruz escreveu que o diabo o aguarda, Guilherme de braços abertos. Eric Johnson, ator e amigo de Daniela, afirmou que ele não vai fazer a menor falta aqui. O deputado federal e ator Alexandre Frota também se pronunciou. Coincidentemente, Pádua morreu no mesmo dia em que, no ano de 1995, ou seja, 27 anos antes, estreava a novela Explode o Coração, da autora Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez, assassinada por Guilherme de Pádua e sua mulher em 1992. A trama marcou o retorno da novelista ao horário das 8 às 20 horas da noite, às 20 horas, aliás, às 8 da noite da TV Globo, já que a última novela de Glória Pérez na emissora havia sido De Corpo e Alma. Agora, pessoal, antes da gente fazer uma discussão a respeito dos fatos, eu gostaria de falar por último a respeito da Igreja Batista da Lagoinha, tá ok? Que é uma das maiores igrejas que existe aqui em Belo Horizonte. Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha, conhecida também pela sua sigla IBL ou Lagoinha, é uma mega igreja batista multissítio com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. O atual pastor-presidente da igreja é André Valadão. A igreja se tornou conhecida principalmente por meio de um de seus ministérios, o Ministério de Louvor Diante do Trono, ou DT. Alguns dos principais cultos são transmitidos ao vivo pela internet e também pelo seu próprio canal de TV, Rede Super, e pela estação de rádio Super FM. A Lagoinha é uma igreja membro da Convenção Batista Nacional e da Aliança Batista Mundial. A Igreja da Lagoinha foi fundada pelo pastor José Rego do Nascimento em 20 de dezembro de 1957, no bairro da Lagoinha, como sexta igreja batista em Belo Horizonte, tornando-se conhecida como Igreja Batista da Lagoinha ou apenas Lagoinha. José Rego Nascimento traz a renovação espiritual para a igreja, o que acarreta divergências com a Convenção Batista Brasileira e subsequente expulsão da Lagoinha da denominação em 1964. Pastor Rego presidiu a igreja até 1966, sendo sucedido por alguns pastores, até que em 31 de julho de 1972, o pastor Márcio Valadão assumiu a presidência da mesma igreja. Em 11 de dezembro de 2022, aos 75 anos de idade, o pastor Márcio renuncia à presidência da igreja, passando-a para o então pastor da Lagoinha, Orlando André Valadão, que passa a ser o presidente da denominação, enquanto Flaviano Marques, um dos pastores, assume a liderança da igreja matriz em Belo Horizonte. A Lagoinha também tem uma rede de televisão intitulada Rede Super e uma emissora de rádio, Rádio Super FM. Desde 2021, a organização conta também com uma emissora de rádio em Brasília, Rádio Lagoinha Brasília 88.7 FM. O grupo Diante do Trono foi formado na igreja em 1997. No dia 31 de janeiro de 1998, o Diante do Trono, Ministério de Louvor, liderado por Ana Paula Valadão, filha do pastor Márcio Valadão, gravou o primeiro álbum intitulado Diante do Trono na Igreja da Lagoinha para arrecadar fundos para uma obra missionária na Índia. O álbum vendeu muito e surgiu o Ministério de Louvor Diante do Trono, que se tornou um dos maiores ministérios de louvor da América Latina, contribuindo para o reconhecimento da Igreja da Lagoinha. Além do grupo, Ana Paula Valadão, André Valadão e Mariana Valadão, que são filhos do pastor Márcio, Nívia Soares, Thales Roberto, Ana Nóbrega, Helena Tanuri, entre outros cantores gospel, surgiram a partir da Igreja da Lagoinha. A Lagoinha tem mais de 200 ministérios distintos em atuação, dentre eles o AMGI, Estância Paraíso, CTMDT e a Fábrica de Artes, na qual foi criada, para servir a igreja local na área das artes e a comunidade em geral. No dia 7 de julho de 2013, fundou-se uma igreja da Lagoinha em Niterói, no Rio de Janeiro, pelos pastores Felipe e Mariana Valadão. Na comemoração de um ano da igreja da Lagoinha em Niterói, foi inaugurado um novo templo que comporta cerca de 4.500 pessoas e tem 10 mil metros quadrados. Em 2016, havia 100 campos no Brasil e no mundo. Em 2020, a igreja chegaria a 50 mil pessoas. Bom, pessoal, diante desses fatos aí, eu gostaria de pontuar um outro que também é muito importante. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas teve um vídeo que ganhou bastante relevância na internet, que se tratava aí do Márcio Vieira Valadão, pai dos Valadões, né? Fazendo um vídeo comunicando a morte do Guilherme de Pádua, porém um vídeo como se ele estivesse debochando da morte do Guilherme de Pádua. E servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. A minha filha Ana Paula hoje participou do culto, cantou, ministrou, e ela mesmo foi lá
e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha. Ele acabou de morrer. Uma coisa muito estranha, porque o Márcio Vieira Valadão foi ex-presidente da Igreja Batista da Lagoinha. Já o Guilherme de Pádua foi pastor da mesma igreja. Então, como é que dois colegas de ofício estariam ali, né, um debochando da morte do outro? Uma coisa muito estranha. E o tom de deboche era visível no vídeo, qualquer um podia notar, uma coisa até medonha, né, uma coisa até macabra, uma coisa que assustou muitos internautas, por sinal. Por que então um estaria debochando da morte do outro, sendo que Guilherme de Pádua foi pastor da mesma igreja? Olha, pessoal, o que muitas pessoas não entendem, né, o que o público geralmente não consegue entender, é que dentro dessas igrejas, principalmente essas neopentecostais, sempre existe divergência entre os seus principais membros. E essas divergências não são trazidas à tona ao público, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo ali dos grandes estelionatários dessas chamadas religiões neopentecostais, como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, R.R. Soares, e algumas dessas grandes igrejas fundadas por esses grandes líderes aí, algumas dessas igrejas surgiram porque houve divergência entre seus membros, como foi o caso aí do R.R. Soares e o Edir Macedo, se eu não me engano, né? O Valdomiro Santiago também. Então, há essas divergências e aí eles vão dando início a outros templos com outras liturgias e por aí vai. Na Lagoinha, obviamente, deve acontecer isso. Por quê? Não se trata de pessoas seguidoras de Deus que querem espalhar a palavra de Cristo, não é isso. São pessoas empresárias, tá? São empresários, então cada um, né, visando o lucro, visando o próprio lucro, visando o próprio crescimento, cada um vai pensar, né, na sua ascensão pessoal. Obviamente vai ter divergência, porque quando envolve dinheiro, tem divergência sim, tá? E mais, por que Guilherme de Pádua foi pastor da Igreja Batista da Lagoinha? Essa é uma coisa que não deveria espantar ninguém, porque a Igreja Batista da Lagoinha, assim como outras igrejas enormes aqui no Brasil, elas gostam de chamar esses artistas, né, sendo eles de boa fama ou não, essas igrejas gostam de chamar esses artistas porque com eles conseguem chamar um público muito maior, né? E para eles, qualquer um que esteja convertido na palavra de Deus pode sim se apresentar como um novo membro de suas denominações. Acontece que é o seguinte, apenas o próprio Deus conhece a conversão do ser humano, ninguém mais, né? E essas igrejas gostam de dizer que qualquer pessoa pode sim ser nova criatura, porque com a figura, com o personagem dessas pessoas dentro de suas denominações, eles conseguem ganhar muito público e, por final, conseguem ali conquistar muito dinheiro por meio que a gente sabe muito bem que eles costumam chamar de dízimos e ofertas, né? Guilherme de Pádua, então, era uma figura que nos anos 90 chamou bastante atenção, né, da mídia e tudo mais, do público, ganhou muito destaque, né, uma fama ruim, nós não podemos deixar de dizer isso, mas mesmo assim era uma fama, e uma fama que para a igreja, né, era sinal de lucro, né? Um cara que é um psicopata, né? Qualquer um podia chegar a essa conclusão. Há inclusive matérias na internet que mostram, que comprovam, né, especialistas dizendo que Guilherme de Pádua se tratava assim, de um psicopata mesmo, né? Mas mesmo ele tendo sido psicopata, né, essas igrejas neopentecostais gostam de dizer que qualquer um, independentemente daquilo que tenha feito, pode sim vir a se tornar nova criatura e até mesmo aí, né, um missionário escolhido para espalhar a palavra de Deus.
uma coisa absurda, né? Por isso que eu não gosto de frequentar esses lugares. Um dos motivos é isso daí, que eles gostam de fazer dessas pessoas celebridades, boas celebridades, né? Celebridades que inclusive ganham muito destaque nas redes sociais, e todo mundo vai lá e começa a puxar o saco, porque aqui no Brasil a idolatria é assim, arrasadora. Qualquer um pode vir se tornar celebridade no meio gospel, não é isso? Independentemente do passado que tenha aí, qualquer um pode vir se tornar celebridade e todo mundo é obrigado a aceitar, porque o pastor XYZ disse que fulano presta, fulano é nova criatura, né? Que fulano foi batizado. Por aí vai, todas essas palhaçadas, a gente sabe que nada tem a ver com a palavra de Deus. Qual que foi a polêmica então, pessoal? Agora que a gente vai chegar na cereja do bolo. Esses portais da grande mídia, que a gente conhece muito bem, UOL, Terra, né, Revista Veja, por aí vai, toda essa mídia mentirosa, podre, começou a espalhar notícias de que o Guilherme de Pádua, né, e Bolsonaro tinham uma relação muito estreitada. Como o Bolsonaro faz parte da bancada evangélica, né, assim como o Nicolas Ferreira, que o Nicolas Ferreira, o pai dele é pastor, né? Inclusive estava no início, quando o Nicolas Ferreira começou a ganhar ascensão, o pai dele estava passando por muitas dificuldades, a igreja do pai dele estava passando por muitas dificuldades financeiras. E como todos eles fazem parte da bancada evangélica, a bancada protestante, neopentecostal, muitas pessoas estavam ali, né, fazendo campanha para o Bolsonaro, e obviamente a Igreja Batista da Lagoinha não ficou de fora. A mesma coisa acontece com o Nicolas Ferreira também, né? Muita gente da Igreja Batista da Lagoinha vota no Nicolas, né? Eleitor assíduo do Nicolas Ferreira também. E a mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. Só que algumas coisas foram comprometedoras. Não estou aqui querendo julgar a índole do presidente, não do ex-presidente, não é isso. Mas algumas coisas comprometeram, e muito, a carreira do ex-presidente. E é isso que eu falo aqui no canal há muito tempo. O Bolsonaro devia ter parado de ter dado ouvido a essas pessoas. Porque a maioria desses membros, desses líderes, não estou falando do Guilherme de Pádua, mas os líderes dessas grandes religiões aí, a maioria desses líderes, eles têm como intuito em se livrar de suas dívidas, porque as dívidas aí são enormes. Alguns, inclusive, já foram presos por estelionato, como foi o caso de Edir Macedo, um homem, inclusive, o qual o Jair Bolsonaro se ajoelhou na frente dele, né? O Jair Messias Bolsonaro ajoelhou em frente a Edir Macedo, né? Essas coisas são comprometedoras demais, né? Uma coisa que eu falo aqui no canal, inclusive eu gravei um vídeo falando: Bolsonaro, pare de dar ouvido a esses caras, eles não são seus amigos, eles são a favor, né, dos presidentes que estão ali na ativa, ponto final. Eles vão estar a favor de qualquer presidente que estiver na ativa. A única coisa que eles querem, na verdade, é se livrar de suas dívidas. Eles não interessam, ideologia X, Y, Z, não interessa, né? Eu acho que o mais honesto de todos ali, entre aspas, é o Silas Malafaia. Mas mesmo assim, um cara que, dependendo da situação, ele se vende, assim como todos os outros. Todos eles são filhos do diabo, então a gente não tem que confiar nesses caras. O Bolsonaro acreditou demais, porque a bancada evangélica, né, é barrotada de gente. A Michelle Bolsonaro tirou foto, se eu não me engano, com a Paula Tomás, né, a ex-esposa do Guilherme de Pádua, e tudo isso foi extremamente comprometedor. Eu gostaria de ler essas notícias aqui, ó. Eu sei que esses sites, a gente não pode tirar como embasamento sites da grande mídia, eu sei que a gente não pode fazer isso, mas vamos ler pelo menos o que está escrito no site da Veja, veja.abril.com.br, o encontro de Bolsonaro e Michelle com Guilherme de Pádua. Vamos ler aqui essa matéria do dia 12 de agosto de 2022, ou seja, pouco antes ali das eleições, né, que inclusive eu acho que muita coisa que aconteceu foi por conta disso, né, muita coisa de ruim aconteceu, né, que favoreceu aí, né, a candidatura do Lula. Foi por conta disso, justamente, esse caso aí, né? O encontro de Bolsonaro e Michelle com Guilherme de Pádua. Ex-ator é assassino, confesso, da atriz Daniela Pérez, e hoje é pastor em Belo Horizonte, Minas Gerais. Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro foram à Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, onde Guilherme de Pádua, assassino confesso da atriz Daniela Pérez, é pastor no domingo 7. Na ocasião, teriam participado de um almoço na companhia do ex-ator e da mulher dele, Juliana Lacerda. Segundo informações do site, em off, o culto começou às 10 horas e após o término, teve início uma reunião e um almoço particular para convidados.
Juliana tirou uma selfie com a primeira-dama, a foto circula nas redes sociais. Guilherme já apareceu em alguns movimentos políticos pró-Bolsonaro. No documentário Pacto Brutal, em alta no HBO Max, ele não foi ouvido a respeito do assassinato da filha de Glória Pérez, por isso mesmo ele tem vindo a público dar suas versões. Guilherme e a ex-mulher Paula Tomás tiveram condenação de 19 a 18 anos de prisão, respectivamente. Juliana já veio a público dizer que sofre ameaças nas redes sociais. Gente, tem tantas mensagens lá no meu direct, mas a maioria dessas mensagens é de xingamento, começa a mulher. E aí, quando eu quero visualizar realmente as mensagens boas, pessoas orando por mim, pessoas desejando meu bem, pessoas até me aconselhando, o que está sendo muito bom para mim nesse momento, trazendo paz, conforto, porque não está sendo fácil. As pessoas vão no meu direct e falam palavrão, xingamentos, ameaças, disse. Nessa semana, a primeira-dama usou um emoji de choro para lamentar o fato nos comentários de uma postagem de Glória Pérez, que fez uma homenagem à filha falecida. Muito doce, linda, graciosa, sempre lembrarei da Dani assim, Silvia Buarque. E aí tem um comentário aqui, né, da Michelle Bolsonaro com um emoji de choro e um coração logo em seguida. Bom, isso foi comprometedor demais, né? Ele não devia ter feito isso. Ah, mas foi um erro, né? Ele não sabia. Não interessa. Ele tem assessores para isso. Ele não devia ter feito isso, né? Vou pegar uma outra matéria da Veja. Olha aqui. Bolsonaro se pronuncia sobre encontro com Guilherme de Pádua. Sequer participei do almoço em Belo Horizonte, se defende o presidente. Eu não sei, ok? Eu não sei se ele realmente participou ou não. Jair Bolsonaro deu sua explicação para o suposto encontro com Guilherme de Pádua em uma igreja evangélica em Belo Horizonte no domingo 7. A repercussão nas redes sociais de que ele e a primeira-dama Michelle Bolsonaro teriam almoçado com o assassino confesso da atriz Daniela Pérez caiu muito mal para a figura do presidente, que tratou de desmentir no final da tarde desta sexta-feira 12, mesmo havendo foto de Michelle com a mulher de Guilherme. A informação foi dada inicialmente pelo site Em Off, segue justificativa de Bolsonaro dada pelo Twitter, abre aspas. Minha história de luta por leis mais duras para assassinos covardes, estupradores e demais crimes violentos fala por mim e mostra de que lado sempre estive. Enquanto viver, serão as vítimas, não seus algozes, que contarão com a minha eterna solidariedade. A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, já se manifestou explicando que não conhece Michelle e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a primeira-dama. Em respeito a Glória Pérez, não alimentaria essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável. As ilações com base em informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. E aí, logo em seguida, tem as fotos dos tweets, né, publicados pelo ex-presidente. Tendo ele almoçado ou não, a questão é, Bolsonaro não devia ter se unido tanto a esses líderes da bancada evangélica. Esse foi o maior erro dele, não devia ter se unido a esses líderes, porque se ele se une a esses líderes, ele também vai ter que se unir com seus membros, né? E foi o que ele fez, ele utilizou da bancada evangélica para conseguir, né, um grande número de eleitores, assim como faz o Nicolas Ferreira. É algo errado? Olha, eu não acho que isso tenha a ver com conservadorismo, não, tá? Eu não acho que isso tudo tem a ver com conservadorismo, não, porque essas religiões neopentecostais, a única coisa que elas fazem, na verdade, é debochar da figura de Cristo, é escarnecer a palavra de Cristo, né? Nada tem a ver com a palavra de Deus. Todas as liturgias que essas religiões trazem, na verdade, são maldições, obras da lei. Então, quando essas bancadas evangélicas vêm, principalmente nas redes sociais, condenar as pessoas, porque é gay, porque é isso, porque é aquilo, né? Eu acho tudo isso uma hipocrisia danada. É claro que a gente tem que condenar ações públicas, igual, por exemplo, teve essa semana agora uma apresentação numa escola infantil lá no Rio de Janeiro, de uma dançarina, né, uma suposta dançarina vestida de égua, de cavalo no cio, né, dançando na frente de um monte de crianças, e aí logo em seguida entram uns caras vestidos de bailarinas, né, dançando para um monte de criança ver. É óbvio que isso é um crime, se trata de um crime, né, muito sério, e isso a gente tem que combater. Agora, quanto à moralidade das pessoas, eu acho a maior hipocrisia do mundo bancada evangélica vir e começar a falar mal da moral dos outros, porque ninguém é melhor do que ninguém, não há um justo sequer, não é isso? Ações públicas têm que ser condenadas agora vida particular, né, ninguém tem que meter o nariz. Nós não temos que condenar as pessoas por isso. Agora também,
Quando se fala a respeito da bancada evangélica, eles gostam, né, de se fazer de vítimas, de fazer de coitados, assim como fez, né, o Edir Macedo, publicando aqueles 2 filmes dele, né, eu não me lembro o nome desses filmes, mas como se fosse um mero coitado perseguido, perseguido uma ova. O cara desse nunca foi perseguido, na verdade sempre foi um estelionatário, ele mesmo tem noção de quem ele é, né? E um abortista declarado abortista, né? Ele não muda de opinião. Muita gente fala, não, porque o Edir Macedo ele mudou, mas ele é um abortista declarado mesmo, já foi inclusive um dilmista, e eu não acho que ele tenha mudado de opinião, não. Ele disse que era a favor do Bolsonaro, mas fez isso porque queria se safar de uma dívida enorme. A Igreja Universal tem uma das maiores dívidas aí de todas as igrejas, até porque o Edir Macedo é um dos mais ricos e poderosos aqui do Brasil quando se fala de religião neopentecostal, né? E foi isso que aconteceu. Então existe uma forte relação aí, né? Por que eu quis trazer o caso Daniela Pérez? Porque existe uma forte relação aí do Guilherme de Pádua com as religiões, existiu pelo menos até o final de sua vida, e muita gente não falou a respeito disso. Uma coisa muito séria, porque essas religiões neopentecostais, elas têm essa mania de chamar psicopatas, maníacos, para fazerem parte aí de seus ministérios. E isso tudo é vergonhoso, isso é vexatório. Nós não temos que acreditar na conversão de ninguém, né? Nós temos que aprender a perdoar, sim, mas quando se fala de confiar, nós não temos que confiar em absolutamente ninguém. Uma coisa que a própria Bíblia diz, né? Maldito o homem que confia no outro. Uma coisa é o perdão, outra coisa é a confiança. São as coisas totalmente distintas, tá? Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Curta esse vídeo, por favor, né? Deixa aí no campo dos comentários o que vocês pensam, que a opinião de vocês também é bastante importante para mim, tá? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.